Todos os dias, centenas de cidadãos na América Latina relatam episódios fascinantes que envolvem o fenômeno dos OVNIs. Muitos desses casos são veiculados pela mídia, despertando a curiosidade da população. Os céticos afirmam que se trata de confusões, autossugestão, folclore e crenças de grupos que desejam que o homem não esteja sozinho no universo. Mas como justificar esse argumento quando as testemunhas são pilotos e controladores aéreos? O que há por trás dessas histórias? Por que são testemunhos confidenciais? E por que esses relatos não vêm à luz? No Brasil, em 1996, um piloto viu um objeto incomum sobrevoando o estado do Rio Grande do Sul. Sem pensar nas consequências, dirigiu-se até ele para examiná-lo de perto. O objeto era tão grande que foi visto da Terra. Na Argentina, um investigador analisa um dos casos mais impressionantes ocorridos numa base militar. 40 anos depois de ocorrido o fato, ele procura saber o que os radares registraram e o que viu o piloto militar que sobrevoou o objeto. No México, em 2009, o presidente Obama estava em viagem oficial ao Distrito Federal, quando vários objetos estranhos foram fotografados enquanto sobrevoavam o Air Force One. Contato extraterrestre. Apresentamos hoje OVNIs e aviões. Os pilotos são considerados testemunhas privilegiadas, mas seus relatos nem sempre vêm à luz. No campo da aeronáutica, os pilotos nem sempre dizem o que viram porque ficam constrangidos, porque dirão que são loucos ou então sofrem certa restrição para que não falem abertamente desse assunto. Os pilotos são privilegiados, têm um alto nível de treinamento. Tem um instrumental a bordo do avião. Eles podem resolver situações complexas. Além disso, tem níveis diferentes de altitude. E por último, e o que é mais importante, há o fato de que eles precisam manter sua reputação profissional. O que ocorre é que, oficialmente ou não oficialmente, a maioria das linhas aéreas ao redor do mundo instruem seus pilotos a não reportarem um OVNI, a não falarem de OVNIs. O tema é sigiloso. Quando eles falam, o mundo ouve de outra maneira. E os fenômenos OVNIs tomam proporções imensas. É hora de descobrir o que se esconde por trás dessas histórias. Em uma tranquila manhã de 1996, Haroldo realizava um voo de rotina a bordo de seu avião particular. Estava prestes a voar perto de um dos objetos mais estranhos jamais vistos na região. Tendo sido piloto de acrobacias, não hesitou em fazer manobras arriscadas para se aproximar e examinar o OVNI. Decolei de Porto Alegre exatamente às 8h30 da manhã, no sábado. O dia estava praticamente bom, uma visibilidade boa. O teto aproximadamente tinha uma camada de nuvens esparsas, aproximadamente a 7.000 pés. Eu vinha a 5.500 pés. E nessa altitude eu vinha no padrão do voo controlado pelo controle de tráfego aéreo brasileiro, que é o controle Centro Curitiba. Foi um dia totalmente diferente. E nós estávamos todos juntos, porque na época o controle de tráfego ficava dentro do prédio do aeroporto, na parte baixa, nós ainda não tínhamos aquela torre ali. E estávamos ali conversando, era uma manhã muito bonita, um céu claro. Ao me aproximar de Pelotas, ao fazer o procedimento para a cidade do Capão do Leão, eu avistei à minha esquerda, quando estava chegando na cidade,
um objeto estranho sobre a Lagoa dos Patos. Comuniquei à torre, perguntei à torre, vocês estão vendo o que eu estou vendo? O aeroporto de Pelotas não possuía um radar capaz de detectar a presença de um objeto estranho. E nós conversando, de repente, nós olhamos em direção à lagoa. O que visualizamos nos deixou um pouco impressionados, porque era uma sombra muito grande, não temos detalhes, maiores detalhes, digamos assim, do que poderia ser, mas era algo notadamente muito grande, creio que mais ou menos, aproximadamente o tamanho de um estádio de futebol. Eles puderam ver o objeto do chão, apesar de estarem longe do aeroporto. Nos aeroportos são obrigados a ter uns binóculos de grande visão distante. Então o controlador de voo, na época, pegou o binóculo e disse assim, o que é aquilo? E eu me desloquei até o local para verificar o que era. Chegando próximo ao objeto, eu me deparei com um objeto como piloto, já tinha praticamente 20 anos de voo. Um objeto totalmente estranho, totalmente anormal do que eu estava acostumado a visualizar. Comuniquei ao pessoal da torre, vocês estão vendo o que eu estou vendo? O pessoal sim, o que é isso, Haroldo? Eu digo, não sei, eu vou olhar. O que a gente pode dizer que nós notamos de diferente é que ela era, além do tamanho descomunal que nós podíamos ver dali, ela tinha uma a formação dela era como se fosse uma pirâmide. Haroldo decidiu se aproximar do objeto para examiná-lo. Seu pequeno avião se dirigiu a algo desconhecido, que o superava em tamanho e, possivelmente, em tecnologia. Esse objeto estava em cima da ilha da Saragonha, onde eu cheguei próximo ao objeto, bem próximo a ele, e tive a oportunidade de ter um voo de aproximadamente 15 minutos em torno e acompanhando esse objeto que se deslocava exatamente a 5.000 pés de altura ele estava. O piloto manobrava com muito cuidado, tentando aproximar-se cada vez mais do intrigante objeto. Dei 1, 2, 3, 4, 5 voltas em torno do objeto, com o privilégio de poder ir em cima e embaixo, várias vezes acompanhando o objeto. Nesse tempo de voo, eu fiquei bastante ansioso, porque eu estava vendo um objeto que não era acostumado com a noção básica de aviação que eu aprendi. Eu me formei em 1979, eu tenho 35 anos de voo. Então, naquela época, eu não estava vendo um objeto que realmente não era um objeto acostumado. Quanto mais via o objeto, mais ele confirmava que não se comparava a nada que conhecesse. Porque ele girava e tinha várias saliências, e ele não era totalmente redondo, ele era como se fosse um octógono, tinha 8 lados. E nesses lados tinha umas saliências. A cor do objeto era muito interessante, parecia um latão bronze enferrujado. Aí quando eu cheguei próximo, que aí eu tive a consciência que aquilo não era aquilo do nosso planeta. Ele queria se aproximar o máximo possível para descobrir do que se tratava. Eu tive a oportunidade de visualizar e procurar alguma saída de calor, uma saída térmica. Não havia absolutamente nada. A parte de cima desse objeto era bem arredondada, como se fosse uma cúpula.
eu posso especificar exatamente a altura do objeto. Como no avião eu tenho um altímetro, ele tinha exatamente 60 metros de altura. Quando eu estou completando a quinta volta, aquela cúpula de cima abriu. Haroldo voava próximo a um objeto que tinha padrões de voo completamente incomuns e que media 60 metros de altura quando começou a mudar sua morfologia, abrindo uma espécie de comporta. O pequeno avião corria perigo e não havia nada que o defendesse caso o objeto o atacasse. As histórias de avistamentos envolvendo pilotos e controladores aéreos se repetem por todo o continente. Há cerca de 50 anos, na Argentina, um caso teria ocorrido no centro de uma base militar. Existiriam provas físicas da presença e da interação de uma suposta nave extraterrestre com um avião da Marinha Argentina. O jornalista Jorge Marron está disposto a descobrir se o caso se deu tal como relata a imprensa, com o fim de determinar o que exatamente ocorreu na base naval de Punta Índio, em Buenos Aires, em 1965. A imprensa relatou que um objeto havia sido detectado por um radar e que um piloto decolou para interceptá-lo. Ao sair de uma nuvem, o piloto teria se deparado com o objeto. Mas existem provas concretas desse incidente? Para obter todas as respostas, o jornalista Jorge Marron se reunirá com a primeira pessoa que investigou o caso, Fábio Zerpa, um dos ufólogos mais renomados do continente, que teria sido o primeiro a pesquisar o ocorrido. O que sabe desse caso? Bom, foi um caso que, para nós, foi exemplar na ufologia mundial, porque havia um bip no radar da base de Punta Índio que já estava lá havia muito tempo e chamava a atenção. Então, Federico Machain, que era um aviador naval, pediu para decolar com o avião e começar a perseguir aquela luz tão estranha. Lembro que o controlador de voo o instruía. Olha, está à sua direita. Então ele virava para a direita e não estava mais. Disse, não está à sua esquerda. Ele virou para a esquerda e não estava mais à esquerda. Então ele fez várias manobras assim, até que em determinado momento ele fez que ia para a direita, mas foi para a esquerda e foi então que ele viu. Foi o primeiro piloto militar, até onde eu tenho conhecimento, que viu um OVNI muito de perto. Por que este caso é tão importante para o senhor? Porque uma base naval de um país aceitou a realidade dos OVNIs quando o captaram fisicamente no radar de uma base naval. E isso é muito importante. Houve uma investigação oficial e a que resultado chegou? Quem fez a investigação oficial foi o capitão Pagani. A versão oficial foi dada pelo próprio chefe do Departamento de OVNIs da Marinha de Guerra Argentina. E o que concluíram? O que disseram? Disseram que era verdade. Verdade? E isso permitiu que o caso fosse difundido e que o nomeássemos. Qual é sua teoria sobre esse objeto que apareceu? Que era uma nave extraterrestre. O encontro com o respeitado ufólogo Fábio Zerpa revela que o caso envolveu várias testemunhas e especialistas que não puderam explicar o fenômeno que observaram. Ele está convencido de que era um objeto tecnológico de origem não planetária. Em 1965, o piloto afirmou ter visto por um instante uma luz estranha na parte posterior de seu avião. Pode ter sido um erro causado pela escassa visibilidade que ele tinha numa zona nebulosa? É hora de investigar mais a fundo o que há por trás dessa história. O que dizem os especialistas? Jorge Marron está disposto a descartar todas as possibilidades até chegar à verdade sobre esse caso. Em 1993, um piloto viu um estranho objeto sobrevoando o estado do Rio Grande do Sul. A nave era desconhecida e tecnologicamente superior ao seu avião. Na Argentina, um investigador reexamina a suposta aparição de um OVNI numa base naval da aeronáutica.
Sua missão é descobrir a verdade sobre essa história. No México, em 2009, o presidente Obama visitava oficialmente o país quando vários estranhos objetos foram observados e fotografados sobrevoando o Air Force One. Em 5 de outubro de 1996, Haroldo fazia sozinho um voo de rotina quando viu um objeto muito estranho à sua frente. Imediatamente avisou a torre de controle, de onde puderam ver a enorme sombra que pairava sobre a região. Quando se aproximou para examiná-lo melhor, o OVNI começou a abrir uma comporta. Aí realmente eu fiquei bastante ansioso, eu estava vendo um objeto de grandes proporções, que depois eu fiquei sabendo que aquilo era uma nave-mãe. Lá de dentro saiu um objeto, aí todo mundo conhece, o famoso disco voador, que sabe, o formato de 2 pratos colados, saiu parado, inclinou a 45 graus e uma velocidade fantástica. Eu calculo aproximadamente Mach 10. Haroldo não hesitou em se aproximar cada vez mais para examiná-lo. Está aberto agora. Agora eu vou olhar para dentro do objeto. Aumentei a potência do avião, ganhei velocidade, foi aproximadamente 130 nós. Quando estou ganhando velocidade para ultrapassar por cima dele, aí ele começou a girar um pouco mais rápido, e saiu da parte do meio, na parte aberta, um facho de luz bem avermelhado, por quase que bordou bem forte, assim, uma espécie de batom. Aquela luz ia espaço afora, ele girou mais rápido. Ele acelerou praticamente na mesma velocidade do objeto pequeno. E nós ficamos ali, olhando, até que, num determinado momento, foi como se num piscar de olhos, aquilo desapareceu. Estava parado, e quando nós ficamos olhando, quando de repente veio, cadê? Para onde foi? Olhamos para tudo que era lado e não vimos mais. A torre de controle perdeu totalmente o contato visual com o objeto. Haroldo teria mesmo corrido perigo de vida? Até hoje ainda é impossível explicar o que eles viram, embora todas as testemunhas fossem especialistas e treinadas em voo. Além disso, suas descrições são idênticas. Tratava-se de algum tipo de tecnologia secreta? Ou podia realmente ser uma espaçonave? O evento de 5 de outubro de 1996 coincide com muitas experiências que milhares de testemunhas relatam em todo o continente. E como em outros casos, não restam dúvidas de que algo estranho ocorreu, embora não se possa explicar exatamente do que se tratava. A América Latina conta com vários organismos oficiais que se dedicam a investigar o fenômeno OVNI. Países como Chile, Uruguai, Argentina, Brasil e Peru destinaram fundos para descobrir o que se esconde por trás desses avistamentos. No entanto, as informações nem sempre são divulgadas. Por que são ocultadas? O que há por trás das investigações oficiais? Por que motivos esse tema é investigado oficialmente? O primeiro, o principal, é tentar determinar ou explicar algo que contraria tudo que se conhece ou que surge e não se pode classificar. Nós sabemos que os Estados Unidos tinha o projeto Blue Book, Livro Azul, que foi de 1951 a 1969. Evidentemente, em consequência também, do ponto de vista, em consequência da Guerra Fria. Muitos céticos relacionam o fenômeno OVNI com a Guerra Fria. Mas como se justifica que 25 anos após o fim desse conflito, países pacíficos como os latino-americanos continuem a investigá-lo de perto?
E mais, por que o fazem em segredo? Se admitirmos por um instante que existe um fenômeno fora do comum, que tem a tecnologia e a propulsão que estamos vendo e que as testemunhas relatam, a principal prioridade do governo ou dos governos é se apropriar dessa informação e, é claro, mantê-la em segredo. Embora alguns governos digam que não, estou convencida de que é um assunto de segurança nacional. Isto por um lado. Mas, por outro lado, temos astronautas, controladores de voo, relatando esses objetos não identificados. Mas muitos governos preferem negar tudo e afirmar que não existem. Sem dúvida, o fenômeno OVNI é investigado oficialmente em muitos países, que admitem que essas manifestações são reais. No entanto, esses documentos não são divulgados, despertando todo tipo de suspeitas entre a comunidade. Qual é a origem desses incidentes? Os governos sabem a resposta e a ocultam? Ou ignoram do que se trata? A América Latina abriga centenas dessas histórias e é hora de conhecê-las. Em 1965, uma base aérea da Marinha Argentina se viu envolvida em um incidente quando um objeto foi detectado pelos radares e finalmente visto por um piloto em seu avião. A maioria das principais testemunhas já morreu, mas existem relatórios e investigações em torno do caso. O jornalista Jorge Marron vai à redação da revista Match One, órgão oficial de difusão da aviação naval argentina. Na década de 90, publicaram um artigo sobre o incidente e teriam provas sobre as declarações das testemunhas. Para as pessoas que estavam há muitos anos aqui na base aeronáutica de Punta Índio, era um segredo que todos conheciam, um assunto muito comentado, mas que depois, com o passar do tempo, foi sendo esquecido. O capitão Fronto lembrou-se desse momento e então o trouxe à luz novamente. Eu tenho aqui para você a revista e o artigo que o capitão Fronto nos enviou nos anos 90. Esse é o documento original que estava no arquivo da revista, assinado pelo próprio capitão e que narra o evento tal como a nota transcrita. O informe do chefe da base diz que o piloto não sabia o que tinha diante de si e que relatou que depois de sair de uma nuvem, viu uma luz à direita que logo desapareceu. Esse fenômeno atmosférico podia ter relação com o incidente. A nuvem poderia ter causado a anomalia no radar e a luz que o piloto avistou? Para tentar esclarecer essa questão, o investigador se reúne com Luciano Vidal, do Serviço Meteorológico Nacional. Segundo testemunhas, o tipo de nuvem que Machain cruzou foi um cúmulo-nimbo. Essas nuvens, elas geralmente estão relacionadas com violentas correntes ascendentes e descendentes, ou seja, o ar que está subindo e baixando constantemente dentro da nuvem. Pelas descrições que o piloto deu, pode ter cruzado esse tipo de nuvem? O que chama um pouco a minha atenção é o fato do piloto alegar que atravessou a nuvem em menos de 1 minuto. Tendo em conta o tipo de avião, um avião pequeno, de treinamento, movido a hélice, exposto aos riscos desse tipo de nuvem, seria muito difícil que pudesse sair dela são e salvo. A explicação do meteorologista enfraquece a teoria de que o fato pode ser explicado por uma nuvem cúmulo-nimbo. E assim o jornalista decide continuar investigando. Em seguida, dirige-se à base da aeronáutica de Punta Índio. É a primeira vez que a televisão entrará numa base militar para contar essa história. Estamos na antiga sala do radar de Punta Índio. Esse cômodo foi usado de 1960 em diante para o controle de aviões através do radar. O radar que tínhamos era um radar primitivo, de uma geração muito antiga e que nos permitia ver os movimentos dos aviões. No caso que investigo, de 1965, apareceu um eco no radar que não era um avião. O que podia ser?
Bom, a tecnologia daquela época não permitia que o radar filtrasse, teoricamente, muitos ecos. Podia-se ver até os bandos de pássaros se deslocando. Havia ecos propriamente ditos, que se chamavam ecos parasitas, que o próprio radar produzia com sua tecnologia. E existiam ecos parasitas que podiam, às vezes, chegar a se confundir com um avião. E as nuvens cumulonimbus apareciam no radar? Sim. As cumulonimbus apareciam e apareciam bem forte, bem delineadas no radar. Mas nesse caso, em 1965, o que me chamou um pouco a atenção foi o fato de o eco ser um pouco mais forte do que podia representar o eco de um avião. O operador descartou que o objeto que apareceu na tela fosse alguma das interferências conhecidas na região. Também esclareceu que as nuvens cumulonimbo, embora aparecessem no radar, eram frequentes e conhecidas. Então, qual foi o objeto que pôs a base em alerta? O que Machain avistou do seu avião? Jorge Marrom confirmou a história na base. Punta Índio seria um local de avistamentos? Para responder essa pergunta, ele decide se encontrar com o pesquisador local, Fabian Falcó. Como observador de OVNIs, aqui na região, você vê luzes, coisas estranhas? Sim, apareceram luzes, inclusive com comportamento inteligente. O que eu quero dizer com isso é que, digamos, se você lhes envia sinais de luzes, eles respondem na mesma frequência. E desde quando começaram os registros de OVNIs em Punta Índio? Olha, desde que me conheço por gente, desde que eu nasci, ou seja, desde os meus avós ou de pessoas ainda mais velhas. Estou investigando o caso de 1965. Para você, o que pode ter sido? Eu acredito que sim, ou seja, que o radar nessa época estava funcionando bem e depois eu pude constatar à medida que eu crescia e observava. Sim, eu creio que é verídico. Que é verídico. Fabian Falcó confirmou que Punta Índio é uma zona de avistamentos frequentes. Cada prova obtida por Jorge Marrom confirma a natureza estranha desse incidente. O único passo que resta é conversar com uma das poucas testemunhas vivas do caso, o ex-controlador de voo da base, que está disposto a contar sua história pela primeira vez diante de uma câmera. Quem ou o que invade o espaço aéreo de diferentes países? No México, em 2009, o presidente Obama visitava oficialmente o país, quando várias testemunhas qualificadas observaram e fotografaram estranhos objetos sobrevoando o Air Force One. O jornalista Jorge Marrom investiga um dos primeiros casos do país e do continente envolvendo testemunhas militares. Numa base da aeronáutica, um OVNI foi visto na tela do radar e um piloto foi enviado para perseguir a fonte da anomalia. Uma das poucas testemunhas vivas do caso, o controlador de voo Esteban Falcó, aguarda Jorge Marrom para narrar pessoalmente o que ocorreu naquele dia. Como foi aquele momento que viveu? Bom, eu estava na torre de controle e alguém me disse que um objeto tinha sido visto no radar. Então nós descemos ao quarto andar, onde ficava o radar, e um avião estava voando, fazendo voo por instrumentos. E o tempo estava como está agora, assim todo nublado, o teto baixo. E então vimos o eco na tela. Mas naquele dia, o eco apareceu muito mais forte. Quero dizer, apareceu forte na tela. Mais forte do que o eco do avião. Muito mais forte. Interessante. E o que significa o eco ser mais forte? Por uma questão de volume, de tamanho? Por quê? Não, tamanho eu não sei, mas, sabe, deve ser alguma outra coisa que provocou isso. Olha, que lhe dá mais força, eu não sei. Mandamos o avião até onde estava esse objeto e em 2 giros que fez a agulha... Sim. Ele desapareceu. Uma velocidade impressionante. Desapareceu em segundos. E pôde ver isso no radar? No radar. Antes disso,
havia ficado parado como se tivesse uma nuvem em cima. Quando o avião estava a cerca de 1.000 metros do objeto, esse objeto desapareceu. Que oficiais observaram o radar e que comentários fizeram? Bom, o chefe de tráfego que estava lá naquele momento desceu para ver o que estava acontecendo. Foi chamado. Sim. Ele examinou o radar e estava normal. Os técnicos acharam normal. Uhum. Eles disseram que não podia ser. O operador disse, senhor, eu estou vendo. Era uma coisa inédita, porque o operador disse, nunca vimos isso. O que comentaram no momento em que viram o radar? Bom, o operador disse que era um objeto não identificado, porque ele o chamava como se fosse um avião, e ninguém respondia. Então ficou sendo como um objeto voador não identificado. Um objeto não identificado. O que ocorreu no céu de Punta Índio, na Argentina, continua um mistério. Mas Jorge Marrone confirmou que imagens estranhas apareceram no radar da base da aeronáutica e que até hoje não é possível explicar cientificamente o que ocorreu. O que podia ter sido esse objeto voador não identificado? Muitas vezes são civis que observam e relatam esse tipo de incidente. Mas dessa vez, as testemunhas eram membros de uma base militar. E essa experiência ultrapassou as fronteiras da instituição. O que fazia essa tecnologia sobrevoando um local de alta segurança? Por que nenhum especialista consegue dar uma explicação do que aconteceu? Incidentes semelhantes continuam sendo relatados quase 50 anos depois de ocorrido este fato em particular. Se fosse uma tecnologia terrestre, por que não parece ter evoluído nos últimos 50 anos? Em abril de 2009, um grupo de fotógrafos interessados em documentar a história da aviação mexicana seguia de perto os passos do Air Force One. E suas câmeras estavam prestes a registrar um evento histórico. Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, visitou o México pela primeira vez entre 16 e 17 de abril de 2009. E no aeroporto, por razões óbvias, havia muita movimentação. Além das minhas atividades profissionais, eu gosto muito de fotografia. É o meu hobby, também tudo que tem a ver com aviação. E naquela ocasião vieram aviões que não costumávamos ver. Nesse caso, era o avião de Obama, um avião raro de se fotografar, que não se vê em qualquer lugar. As experientes testemunhas haviam se reunido num terraço próximo à pista de aterrissagem. No dia 16, quando chegou o Air Force One, que é um Boeing 747, já estávamos no terraço havia 2 ou 3 horas, esperando a chegada com a intenção de tirar boas fotografias. E os aviões passaram muito perto de nós. E a partir de então, começamos a ver algumas coisas estranhas. Miguel Ángel Rodrigues estava muito perto da trajetória dos aviões e foi quando então viu alguns objetos que no momento não pôde descrever. Por medidas de segurança, em certo momento, cancelaram os voos, foram desviados. Quando o último avião aterrissou, eu me lembro que na parte de trás eu vi passar um objeto muito rápido. Eu comentei com meu amigo Alfonso Flores. Olha só, acabei de ver um objeto passar bem atrás do último avião. E foi isso. Ele disse que o aeroporto já estava fechado. No final, Obama não ia passar por aquele lado, mas sim em outra pista. E ele disse, vem pra cá. Me restavam 10 minutos para chegar ao hangar. E imediatamente eu cheguei. Subimos até a parte alta do hangar, até o telhado, de onde víamos as pistas bem de frente. E aí começamos a esperar que o avião de Obama, enfim, chegasse. Estávamos equipados, éramos 4 ou 5 pessoas. E então ouvimos que o avião de Obama estava para chegar. E assim se passou o tempo. E os aviões de Obama começaram a chegar. Eu lembro que olhamos para cima, porque ouvimos que um avião estava passando ali. Achamos que veríamos, não sei, um avião americano, um F-16, algum avião que servia para a segurança de Obama. E eu percebi que havia uma esfera. No lado direito havia uma esfera branca. E eu comentei com os meus amigos, olhem aquela esfera. Então começamos a tirar fotos.
E foi quando chegaram os aviões do Obama, o 747 e o 757. E logo depois deixamos de ver os objetos. Mas no dia 17, o último dia da visita, no dia seguinte, de novo chegamos muito cedo ao hangar da empresa onde eu trabalhava naquela época e que dava para as pistas do aeroporto. Depois dos estranhos eventos de 16 de abril, ninguém imaginava que o que acontecera na manhã anterior era apenas o começo. Então, vimos outros aviões e tiramos fotografias para fazer as provas e, bom, chegaram os helicópteros presidenciais de Barack Obama. E nisso vimos que havia começado o movimento. Pudemos fotografar alguns aviões espiões, aviões que levam equipes de radar, entre eles um Boeing 557. Em seguida, chegou a hora em que os aviões tinham passado, mas continuávamos a ouvir barulhos no céu. Eu não sei, não sabíamos exatamente o que era. Até que, em certo momento, um de nós olhou para o céu e disse: "Tem uma esfera." E então nós também começamos a olhar para o céu e efetivamente vimos o que parecia ser uma esfera que estava se movendo no mesmo lugar, não se deslocava, mas não era um ponto fixo, tinha um ligeiro movimento. Posteriormente, vimos aparecer uma segunda esfera e assim somaram 4 esferas no total. As experientes testemunhas perceberam que o incidente do dia anterior não havia sido casual. Minutos antes de o avião decolar, 4 esferas de origem desconhecida sobrevoavam, pela segunda vez em 24 horas, o Air Force One. Em abril de 2009, um grupo de fotógrafos e estudiosos da história da aviação mexicana documentava o avião de Barack Obama em visita oficial ao país. Durante as 24 horas que durou sua estada, o Air Force One esteve cercado por estranhos objetos durante sua chegada e, novamente, durante sua partida. Apareceram as 4 esferas. Não formavam totalmente a figura de um quadrado, mas era quase um quadrado. Elas se moviam num círculo, por assim dizer. Estavam girando. E deu para ver um pouco mais. De fato, nas fotos que eu tirei, na última foto que é a melhor, vemos 4 pontos que estavam parados lá em cima. O piloto foi cético. Quando começamos a ver as esferas, ele disse: "São balões", e nós, com as lentes das câmeras, olhávamos as esferas e não víamos nada que se parecesse com um balão. E esse é o ceticismo. Ele disse: "Eu vou até meu carro buscar um par de binóculos, desses que têm estabilizadores." E foi buscá-los, e quando voltou, ele focou um dos objetos, parou de fazer os mesmos comentários. Ficou totalmente surpreso e disse: "Isso não tem nenhum aspecto de um balão e nem parece com nenhum tipo de aeronave. E não era um helicóptero pela altura que estava." O grupo se conscientizou de que eram testemunhas de um evento único. 4 esferas de origem desconhecida sobrevoavam a área em que estava para decolar o avião mais vigiado do mundo, o Air Force One. Que coincidência estar para decolar o avião presidencial, levando o presidente do país mais poderoso do mundo, e aquelas esferas estavam lá. O avião decolou e foi se afastando. E imediatamente voltamos a olhar as esferas. E lá estavam elas. Houve um momento em que vimos que uma começava praticamente a desaparecer e depois começou a desaparecer outra. E outra, até que a 4ª desapareceu, simplesmente como se tivessem evaporado ou se tivessem desintegrado, desapareceram. As 4 testemunhas começaram a procurar uma possível explicação para o que tinham visto. Não tínhamos a mais remota ideia do que era aquilo, o que faziam ali. Vimos 4 esferas e tínhamos evidências, as fotografias que tiramos naquele dia.
Qual seria a natureza das 4 esferas? Seria um fenômeno explicável ou algo completamente desconhecido sobrevoou o Air Force One? Se for assim, como interpretar o fato de 4 OVNIs sobrevoarem um avião do homem mais poderoso do mundo? Esses incidentes alarmam os governos, que investigam esses relatos. Seria um assunto de defesa nacional diante de espionagem e ameaças de outros países? Ou realmente estamos na presença de seres de outros planetas? Toda força aérea, todo governo quer saber o que está ocupando seu espaço aéreo. Não acontece a situação em que um controlador de tráfego aéreo detecta algo no radar ou um piloto vê algo e o governo diz: não estamos interessados. É claro que os governos estão interessados nos OVNIs, ou seja lá o que forem, na verdade. As Forças Armadas, e especificamente as Forças Aéreas, investigam isso com equipamentos hoje sofisticados para saber se poderá ser um vetor desconhecido, um avião mesmo, né? Um balão, um satélite, fazendo espionagem de áreas estratégicas. A maior ameaça, em termos de defesa nacional, vem a ser essa. A hipótese sobre segredos de segurança nacional explicaria a duração da confidencialidade por algum tempo. Mas como interpretar que o silêncio e o sigilo se mantenham décadas depois de ocorridos os incidentes? É correto o que já disseram vários cientistas e antigos membros de organismos, pelo menos nos Estados Unidos, que várias naves com essa tecnologia estão em poder do governo ou dos militares. É lógico que o governo não queira falar disso, porque teria, em primeiro lugar, que compartilhar essa tecnologia que provavelmente está sendo pesquisada atualmente. Falam de possibilidades táticas, de equipamentos extraordinários, mas na hora H, em cenários de guerra, a mesma tecnologia é aplicada. Nunca surge algo tão extraordinário que mude o curso da guerra. Se essas coisas mudassem o curso das guerras, com certeza seriam usadas. A existência de informes secretos, ocultos, de investigações do fenômeno dos OVNIs implica, embora muitos governos não reconheçam, uma questão de segurança nacional. E a segurança nacional não está aberta ao público. Segurança nacional e retroengenharia são algumas das teorias que explicariam o silêncio em torno das investigações oficiais sobre o fenômeno dos OVNIs. Apesar do sigilo, as autoridades não conseguem calar todas as vozes. E muitos dos envolvidos se animam a dar seu testemunho. E é hora de ouvir suas histórias para tentar descobrir toda a verdade.